Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast oficial da Rede Clínicas Olhar Saúde, o tão sonhado, tão desejado e tão esperado, o Pode Olhar. Eu sou a doutora Raiza Ellen Botentuí, sou médica oftalmologista. Estou aqui hoje recebendo o co-criador desse programa tão interessante, que é o doutor Álvaro Bruno Botentuí, que também é oftalmologista, médico especializado em retina e principalmente em diabetes na visão, professor da UFMA, professor universitário. Ele está aqui hoje para falar um pouquinho sobre quem é o Dr. Álvaro e como surgiu o Pode Olhar, esse podcast que é tão desejado pelos pacientes, pelos alunos. Então, Dr. Álvaro, seja muito bem-vindo ao Pode Olhar. Primeiramente, se apresente, quem é Dr. Álvaro e como surgiu o Pode Olhar. Doutora Raiza, muito obrigado pela apresentação. É uma honra poder estar aqui nesse momento, poder estar inaugurando um projeto tão lindo, tão maravilhoso que nós pensamos com todo carinho, que é o Pode Olhar. Um podcast que vai levar informação de modo simplificado, que vai poder responder dúvidas de pessoas que muitas vezes estão aí agora em casa, podendo ouvir e sem saber o que fazer. Busca na internet, procura com o vizinho, procura com outras pessoas e não sabe encontrar a solução para aquele seu problema de visão, como catarata, como glaucoma, como, por exemplo, doenças da retina, que podem levar a uma cegueira irreversível, doenças da parte externa dos olhos, como da parte da plástica ocular, e também a parte da correção a laser. Então, é para vocês que o Pode Olhar surge hoje, nesse momento, e estou muito feliz, doutora, sinceramente, aqui do fundo do coração, de poder estar aqui, nesse momento, inaugurando, juntamente com você, que é a outra co-criadora do Pode Olhar, esse podcast tão incrível. Então, estamos aqui à disposição e vamos dar o nosso melhor para levar para você melhores informações e poder responder essas dúvidas que estão deixando você com angústias no coração e com dúvidas em relação ao cuidado com o seu olhar. Perfeito, doutor Álvaro, excelente. Então você já explicou um pouco sobre o Pode Olhar, né? Esse programa que é tão interessante, que vai ajudar muitas pessoas, não só pessoas que têm problemas de visão, mas outras pessoas também que podem transmitir essa informação para outras pessoas. E antes da gente falar um pouquinho sobre a história da Olhar Saúde, quem é doutor Álvaro? Fale um pouquinho para a gente, se apresente. Quem é doutor Álvaro? Fale um pouco de você, doutor Álvaro. Doutora Raiza, essa é uma das perguntas mais desafiadoras que você tem. Você responder quem você é. Bom, eu vou assumir aqui algumas características. Sou seu marido, sou cristão, sou pai de Maria Júlia, nossa filha que vai nascer. Sou uma pessoa que me considero assim, muito temente a Deus e que busco sempre ajudar as pessoas. Fazer o máximo que eu posso para melhorar o dia da pessoa com quem eu me relaciono. Então, profissionalmente, sou médico, professor universitário daqui da Universidade Federal do Maranhão. Sou mestre, em diabetes na visão, em doenças relacionadas ao diabetes aos olhos. E sou uma pessoa que me considero determinada, perseverante, no intuito sempre de servir, de ajudar as pessoas e de resolver problemas relacionados à visão das pessoas que precisam. Perfeito, doutor Álvaro. Então, vamos conversar agora um pouquinho sobre a questão da Olhar Saúde. Vamos contar um pouco aqui para todos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo. Como é que surgiu a Olhar Saúde? Qual foi a história? Foi baseada em quê? Em algum paciente? Alguma situação especial? Como surgiu, doutor Álvaro, no seu coração, a necessidade, a vontade de montar essa rede de clínicas Olhar Saúde, que hoje, graças aos pacientes, é um sucesso. Então, como surgiu a Olhar Saúde? Fale um pouco da história da Olhar Saúde para todos que estão nos escutando e ouvindo. Doutora Raiza, surgiu em 2018. Assim que eu retornei de Brasília, onde eu fiz meu mestrado na UNB, fiz meu fellowship, que é a especialização em retina, durante 2 anos, retornei para a minha cidade natal, que é São Luís, e aqui eu me deparei com um cenário onde eu atendia em várias clínicas, atendia pelo Sistema Único de Saúde, e eu percebia como aquele atendimento poderia ser melhor. Eu percebi e vi várias situações em que não havia mudança. Eu percebi como que o paciente era tratado. Eu vi que aquilo ali, a gente poderia criar um modelo que pudesse resolver. Cheguei a sugerir isso onde eu trabalhava, mas a gente não teve esse tipo a gente não foi ouvido nesse sentido. E por isso, eu resolvi criar um consultório. Inicialmente, a Olhar Saúde surgiu como um consultório na cidade de Paço do Lumiar, mais precisamente no Maiobão. E lá eu comecei a atender, do jeito que eu acreditava que tinha que ser. Que o paciente tinha que ser tratado com dignidade, independente de sua classe social. As pessoas tinham que ser tratadas e tinham que ser acompanhadas. Eu percebia muito onde eu atendia que não tinha um acompanhamento do paciente. O paciente era atendido e pronto. E quando é que ele volta? E o que acontece se amanhã o olho dele ficar vermelho de novo? E se ele piorar daqui a uma semana? Então foi para
preencher esse vazio que existia, que a Olhar Saúde surgiu. Surgiu como um sonho de poder dar o máximo de qualidade de visão para as pessoas com quem a gente se relacionava. Pessoas, às vezes, que não sabiam que tinham glaucoma e acabavam descobrindo e passavam a ter um acompanhamento. Pessoas com catarata que estavam ainda usando óculos, achando que aquela era a solução do problema. Pessoas com doenças da retina, como diabetes, por exemplo, que nunca tinham feito um exame chamado hemoglobina glicada, nem sabiam o que era isso. Eu fico muito feliz de Olhar Saúde ter alcançado já boa parte aqui do estado e de poder levar informações de qualidade, tendo um grande diferencial, que você sabe disso, que é o programa de acompanhamento médico. Ou seja, a gente não só faz uma consulta, mas a gente faz uma avaliação oftalmológica completa. Grau, pressão e o exame de fundo de olho em todos os pacientes. São 30 mil pacientes já em todo o Maranhão que são atendidos de modo presencial, fora os pacientes que são atendidos de modo online. Esses pacientes hoje saem do consultório sabendo a doença que eles têm nos olhos, sabendo o que fazer e tem o mais importante, que é o acompanhamento médico. Resumindo, a Olhar Saúde surgiu para dar a melhor qualidade de visão para as pessoas que têm esses problemas. Perfeito, doutor Álvaro. Então, maravilha. Você falou um pouquinho sobre a importância do acompanhamento, a importância de uma consulta completa, né? Como é o diferencial do Olhar Saúde, o cuidado que nós temos realmente com nossos pacientes, é um cuidado que realmente vai além dos olhos. Então, a partir dessa pergunta, eu queria lhe perguntar qual é o grande propósito, qual é a missão da Olhar Saúde, quais são os valores que você não abre mão. Doutora Raíssa, nosso grande propósito é levar o melhor atendimento, a resolução do problema de visão da pessoa que entra em contato com qualquer unidade, seja online ou física, da Olhar Saúde. É tornar o dia da pessoa melhor, levando em consideração um acompanhamento, um cuidado. Muitas vezes a pessoa nos procura acreditando que o problema é só nos olhos, mas na verdade a pessoa precisa de um acolhimento, precisa de um atendimento emocional, precisa de um acolhimento espiritual. A pessoa precisa de cuidados que vão literalmente além dos olhos. Então, a gente tem essa preocupação. E todos os membros da equipe nossa, de colaboradores, a equipe médica também, está atenta a isso. Então, o cuidado realmente deve ser além dos olhos. Então, o grande propósito da Olhar Saúde é fazer a pessoa se sentir melhor. É a pessoa entrar de uma forma e ela sair de uma forma totalmente transformada. Como? Sair enxergando bem, restaurando a sua visão, restaurando a sua esperança, a sua alegria. Afinal, é para isso que nós estamos aqui. Nós como pessoas, para tornar e influenciar pessoas a se tornarem melhores, mais animadas, mais felizes. E você pode ter certeza que em qualquer unidade da Olhar Saúde, você vai encontrar isso para a sua vida. Perfeito, doutor. Esse realmente é um dos grandes diferenciais, né? Os nossos pacientes, eles saem realmente transformados e assim orientados. Acho que também um dos pilares que nós temos no Olhar Saúde é a educação, né? É a orientação. Lógico, é o acompanhamento, é o acolhimento desse paciente, ele é bem recebido, bem acolhido, mas também a orientação, né? Nossos pacientes, eles saem realmente bem orientados. E, doutor Álvaro, vamos falar um pouquinho então dos grandes diferenciais. O que a Olhar Saúde tem diferente? Qual é o grande diferencial? Por que as pessoas saem tão felizes, tão satisfeitas, assim? Quais são os diferenciais da Olhar Saúde? Bom, eu posso falar assim em relação ao posicionamento da Olhar Saúde. Então, a Olhar Saúde, nossa rede de clínicas, ela tem um posicionamento muito claro de resolver os problemas mais graves de visão da pessoa. Então, você pode pensar que agora, que muitas vezes não tem mais jeito seu problema de visão. Eu estou falando, por exemplo, de doenças da retina, que é a minha área específica. Então, a Olhar Saúde tem um posicionamento muito claro de dar suporte para essas pessoas que têm doenças mais graves na visão. Pessoas que têm muito medo de fazer uma cirurgia, por exemplo, porque não sentiu muita confiança, não sabe como vai ser o resultado. Isso deixa a pessoa muito insegura a ponto de tomar essa decisão de realizar esse tratamento. Uma pessoa, por exemplo, doutora, que sonha em realizar a correção do grau a laser, que sonha em se ver livre dos óculos de grau, mas ela tem medo, falta de informação. Muita gente, um vizinho, não faz isso, outra pessoa orienta que não, quando na verdade isso pode ser feito de modo tranquilo. Então, a Olhar Saúde tem esse papel de poder resolver esse tipo de questão para as pessoas, de dar esse tipo de orientação, tirar o medo, trazer luz, trazer conhecimento para as pessoas, de forma simplificada.
Ah, doutor, mas eu já fui em muitos médicos, ninguém me explicou assim e tudo mais. Pois é, então assim, esse tipo de comunicação médica, a Olhar Saúde tem uma grande preocupação, um grande foco nisso. Todo médico da rede de clínicas Olhar Saúde tem esse foco em servir, em fazer o paciente sair do consultório e ele ter o entendimento, a compreensão completa de como está o grau dele, de como está a pressão do olho dele e como está o fundo do olho dele. Eu pergunto agora para você que está ouvindo, você que está ouvindo no carro, você que está assistindo aqui pelo canal do YouTube também, você sabe quanto está a pressão do seu olho? Se você não sabe essa resposta, seus olhos correm perigo, eles estão em perigo, porque o aumento da pressão nos olhos, ele é silencioso. Você pode estar aqui numa boa, enxergando bem e estar com a pressão do olho altíssima sem você sequer perceber. Então é para esse tipo de coisa. Se você é paciente de Olhar Saúde, você deve saber a pressão do seu olho, porque você sai do consultório sabendo o grau, a pressão do olho e o fundo do seu olho. Esse é um dos diferenciais que nós temos, que é levar informação para as pessoas. Não basta só uma consulta. Pessoa vir, passar por uma consulta, sair com o grau e está tudo bem. Não, você tem que sair com isso, claro, com o grau, sair sabendo a pressão do olho, o fundo do olho e você ainda poder ajudar outras pessoas, ajudar a sua família com orientações, porque dessa forma a gente vai criar uma rede de contato de pessoas com saúde na visão, pessoas que jamais perderão a visão por falta de tratamento e de acompanhamento médico. Perfeito, doutor Álvaro. Então você falou aí dos grandes diferenciais da Olhar Saúde, que é o acompanhamento, que é o exame completo, o acolhimento, o respeito realmente que nós temos por cada pessoa que entra em qualquer uma das clínicas Olhar Saúde. E agora uma pergunta muito interessante, por exemplo, doutor Álvaro, um paciente que está agora nos escutando, nos ouvindo agora nesse podcast, que está sofrendo de um problema na visão, que está com uma visão embaçada, sentiu uma mancha preta na visão. Como é, doutor Álvaro, que a Olhar Saúde pode realmente resolver o problema dessa pessoa que está com esse problema de visão em casa agora? Doutora Raiza, sim, é muito simples. Que o nosso papel é esse, é pegar o difícil da medicina, da oftalmologia e traduzir de forma fácil para que a pessoa possa entender. Então tem 4 fases de qualquer doença. Isso eu explico para os meus alunos de medicina na UFMA, eu explico para todos os pacientes. 4 fases. Primeira fase de sintomas. Você começa a perceber uma alteração na sua visão. Uma alteração, seja ela qual for. Segundo, tem a fase do diagnóstico. Você vai descobrir, fazer exames. Então desconfie muito se você for a um médico oftalmologista e não for feito nenhum tipo de exame no seu olho. Isso é inviável. Tem que ter exames, porque o exame é que vai detectar o problema, aquele sintoma que você apresentou. Então a segunda fase é a fase do diagnóstico, que é feito com exames. Terceiro é a fase do tratamento. Se existe um tratamento específico para curar aquele sintoma, para tratar aquela causa. E o quarto ponto é a fase da reabilitação. Ou seja, você recuperar. Após um tratamento, você faz a reabilitação, a restauração da visão daquela pessoa. Quer ver, por exemplo, estou com catarata. Começa a perceber o quê? Um embaçamento na visão. Se você que está nos ouvindo agora percebe que sua visão não é mais a mesma, que ela está piorando ao longo do tempo, você já tem mais de 50 anos de idade, por exemplo, e você vê que não consegue mais observar a distância, você está dirigindo, está olhando assim a distância e não consegue mais perceber, aquela visão embaça. Você bota óculos ou tira e não faz diferença nenhuma mais na sua visão. Isso pode ser catarata. Então esse é um sintoma, o embaçamento. Você procura a unidade da Olhar Saúde, lá você é atendida por um especialista, um médico especializado em catarata. E lá ele vai avaliar você, fazer os exames, que é a fase do diagnóstico, e vai descobrir e comprovar que realmente é catarata. E vai descartar outras possibilidades de doença que poderiam também causar esse sintoma, como glaucoma, como doenças na retina, como grau não corrigido. E pronto, catarata. Agora fazer o tratamento. Fez o tratamento da catarata. Retirou a catarata, implantou uma lente, a pessoa recupera a visão. E aí vai para a fase final, que é a fase de restauração da visão, de reabilitação. O que é? É uma nova adaptação a um novo contexto de visão. Por exemplo, as pessoas que colocam uma lente trifocal, que é a lente mais solicitada hoje nas unidades da Olhar Saúde, que é a lente que dá a visão para a pessoa enxergar de longe, para enxergar intermediário e para enxergar de perto. Se as pessoas depois colocam essa lente, que é a melhor de todas, elas precisam de um tempo para poder se adaptar a esse novo contexto, a uma nova distância de leitura, a enxergar de longe, a enxergar intermediário de perto. Então é a fase de reabilitação. Existem exercícios para isso que nós explicamos e uma orientação adequada para que a pessoa
pessoa tenha essa nova adaptação. Então é dessa forma, é com essa estratégia que nós fazemos o tratamento das pessoas e por isso que a Olhar Saúde consegue levar, graças a Deus, em primeiro lugar, esse cuidado, essa assistência a toda a população, que antes era só no Maranhão, mas graças a Deus agora é em todo o Brasil. Maravilha, doutor Álvaro. Então, você explicou de uma forma bem fácil, que dá para todo mundo entender, que então, inicialmente, a pessoa vai sentir um sintoma, né? Embaçamento, visão turva. Depois do sintoma, a gente tem que realmente fazer o exame completo e, necessariamente, se precisar, os exames complementares, para a gente entender mais a fundo qual é o problema. Em seguida, o tratamento e depois a reabilitação, o acompanhamento desse paciente. Inclusive, doutora, nessa fase dos sintomas ainda, aqui é um grande diferencial também, que você pode mandar pela rede social. Você pode mandar pelo Instagram, pode mandar pelo Facebook, pode mandar até pelo YouTube ou então pela nossa central. Você pode mandar esse sintoma que você está sentindo e você pode ter uma equipe para isso. Um call center, uma equipe de pessoas treinadas, inclusive a gente também responde na maioria das vezes e consegue orientar você. Muitas vezes é um sintoma grave, caiu algo no seu olho e aí uma orientação naquele momento pode te ajudar bastante. Você que está dirigindo, por exemplo, notou que tem um cisco no olho, alguma coisa. Você que está com embaçamento permanente, está com uma dor muito forte nos olhos. Você, por exemplo, tem diabetes, que está vendo manchas na visão. São sintomas que você às vezes tem que procurar no Google, tem que pedir uma informação, né, que pedir informação para pessoas ali do lado seu, no seu contexto familiar, no seu contexto ali de amigos. Agora não. Você tem um acesso aqui liberado, um acesso para que você possa perguntar para a gente, para qualquer um dos nossos especialistas, e a gente vai ter o maior prazer de te orientar, para que você não se precipite, não use colírios de modo inadequado, não tome atitudes que possam prejudicar a sua visão. Então é por isso que a gente está aqui, para que leve você esse melhor... E esse aqui é mais um canal, o canal do Pode Olhar, que serão episódios de acordo com os sintomas, de acordo com as doenças dos olhos, para que você possa se aprofundar naquilo que você apresenta. Se você tem glaucoma, por exemplo, você vai assistir os episódios do Pode Olhar relacionados a glaucoma. Você vai poder se aprofundar. Você vai ver mais adiante que alguns medicamentos você precisa evitar. Você vai ver que algumas coisas você vai se proteger mais dos olhos para que não piore o glaucoma lá dentro dos seus olhos. E dessa forma você passa a ter uma saúde mais adequada. Você passa a dar valor e a entender que a coisa mais importante depois de Deus é você cuidar da sua saúde. E para isso você tem informação para que você possa preservar esse sentido tão precioso que é a sua visão. Maravilha, Tom Álvaro. É muito bom, né, a gente falar sobre as redes sociais, porque ajuda muitas pessoas. Tem muitos pacientes, muitas pessoas que ficam aperreadas, né, ficam muito preocupadas quando acontece alguma coisa na visão. Então, esse canal, a pessoa já pode ter uma orientação, já é melhor, ela já fica um pouco mais calma e tem um direcionamento. A partir da queixa dele, a gente já orienta direitinho nas redes sociais e pela nossa central qual o melhor médico, qual o especialista que essa pessoa pode ser acompanhada, se for um caso de glaucoma, um caso de retina, um caso de diabetes, direcionar essa pessoa para o melhor especialista para realmente que seja cuidar da sua visão da maneira completa e como realmente a pessoa merece. Doutor Álvaro, você falou um pouquinho já aí de catarata, falou um pouquinho de glaucoma. Então vamos aproveitar e falar quais são os grandes pilares da Olhar Saúde. Para quem que realmente a Olhar Saúde ela está direcionada, é para todo tipo de paciente, quais são os grandes pilares da rede de clínica Olhar Saúde? Doutora Raiza, vamos lá. A Olhar Saúde ela foi criada, desenvolvida para dar acesso às pessoas. Então sempre vai ter uma Olhar Saúde próxima à sua casa, próxima à sua residência. Ela é feita para dar para vocês conveniência. O que é conveniência? É você ter acesso a todos os especialistas naquele momento ali dentro da própria clínica, aos exames, a toda a propedêutica que a gente tem para poder fornecer a você. São formas facilitadas de você ter acesso a um tratamento. Então não é só, você consegue ter formas facilitadas de arcar com o tratamento, com o pagamento. Tudo isso é importante também. E além disso, nós temos algumas áreas de atuação que a gente tem também de modo muito especializado, que é uma preocupação muito grande. A gente consegue resolver mais de 80% dos problemas de visão na própria unidade, em cada unidade da Olhar Saúde. Nós estamos falando que nós somos especialistas na parte de catarata. Nós estamos falando que nós temos especialistas na parte de glaucoma. Então, se você tem glaucoma, aí você precisa de um especialista. Ah, mas eu já cuido com o médico, já é meu médico. Não, o especialista, entenda. E ele vai poder te trazer muito mais respostas, possibilidades, oportunidades de novos tratamentos. Além disso, se você tem o sonho de fazer a correção a laser do grau, que antes era uma coisa que é inimaginável. Se você falasse 40 anos atrás,
olha, vai existir um tratamento em 2020, 2022, que possibilita você corrigir, zerar o grau do óculos, você ficar enxergando 100% sem óculos, como eu fiz, como a doutora fez, né? que a gente tem feito isso para milhares de pessoas. Então isso é uma coisa assim que é Deus mesmo, não tem como explicar que seja uma outra coisa. Uma tecnologia incrível, segura e que tem beneficiado milhares de pessoas. Então a correção do grau a laser é uma das nossas especialidades, inclusive é a da doutora Raiza. Temos ainda as alterações da retina. Quantas pessoas, pessoal, não passam hoje por doenças de retina, do fundo do olho? Pessoas idosas, pessoas jovens, até perdendo a visão pelo diabetes, por degeneração macular relacionada à idade, que é a DMRI. Pessoas que têm tromboses na retina. Pessoas que têm buraco macular, um buraco lá no fundo do olho. Pessoas que têm membrana epirretiniana, doenças que acometem a retina. Isso tudo pode ser tratado rapidamente, pode ser tratado de modo imediato, evitando mais complicações. E além disso, doenças como plástica, doenças da parte externa dos olhos, como pitose, como dermatocálase, que são aquelas alterações nas pálpebras, naquela pelezinha que cobre os olhos. Então, pessoas que têm esses tipos de problemas poderão ter os seus especialistas sendo tratados aqui em qualquer unidade da Olhar Saúde. E nós ficamos muito felizes porque a gente conta com uma equipe de pessoas humanas, de pessoas cristãs, de pessoas que têm esse cuidado, esse amor ao próximo. Pode ter um paciente ali precisando de uma ajuda, o médico vai dar o seu melhor. Toda a nossa equipe foi escolhida a dedo. Toda a nossa equipe foi escolhida com muito carinho. E todos eles têm essa grande preocupação de servir em primeiro lugar, de ajudar aquela pessoa, de tornar o dia daquele paciente Olhar Saúde melhor. Seja em qualquer uma dessas áreas que eu acabei de citar. Maravilha, doutor Álvaro. Então você falou aí dos grandes pilares da Olhar Saúde, nossos 5 pilares. E agora uma pergunta com relação à equipe e os colaboradores. Qual foi o critério? Como você escolheu as pessoas, né? Porque você falou assim com tanto amor, com tanto carinho da Olhar Saúde, então você deve ter escolhido essas pessoas muito a dedo, né? Pessoas especiais. Então fale pra gente quais foram então os critérios, fale dos médicos, quem são os médicos e quem são os colaboradores da Olhar Saúde. Bom, inicialmente já agradecer a todos a nossa equipe de colaboradores, a equipe médica, dizer que a Olhar Saúde só é o que é hoje, tem crescimento, tem resultado, impacto na vida das pessoas devido a vocês, ao esforço de cada um de vocês, a determinação, e a gente fica muito feliz. E não tem como dar crédito a outra pessoa senão a Deus, né? Que foi a pessoa que pôde nos possibilitar de encontrar, colocou essas pessoas, nossa equipe toda, no nosso caminho. Então, graças a Deus, hoje nossa equipe é bem alinhada, todos seguem os mesmos valores, têm os mesmos princípios e tem essa vontade muito grande de servir as pessoas, de dedicar, de dar o seu melhor. Sabe que ali não é um emprego onde você termina no final do mês e cai seu salário. Ali é uma oportunidade de você mudar a vida de uma outra pessoa. A oportunidade de você trabalhar, ser remunerado para isso e você impactar, salvar. Inclusive nós cuidamos, né, doutora, dos pais, dos familiares, de todos os nossos colaboradores, dos filhos, né, dos que têm filho. A gente cuida de todos eles. É um sinal de que realmente há um alinhamento muito grande. Em relação à equipe médica, a mesma coisa. Nós temos uma equipe de médicos que foram escolhidos. E eu até falo aqui uma coisa que eu tenho dentro do meu coração, que assim, no dia que um médico da Olhar Saúde tratar mal um paciente, esse médico ele não é mais da Olhar Saúde. Então pode ser PhD, pode ser doutorado, pode ser mestrado, pode ser tudo. Se tratar mal um paciente da Olhar Saúde, ele não é bem-vindo na Olhar Saúde. E graças a Deus isso nunca aconteceu e nunca há de acontecer. Porque nossa prerrogativa inicial, o nosso pré-requisito para você ser um médico Olhar Saúde é você cuidar bem, acolher, abraçar, cuidar daquele paciente. Isso é uma coisa que nós temos muito no nosso coração. E a gente fica muito feliz, muito grato de nossa equipe ser e ter esse alinhamento, de gostar de pessoas, de ajudar as pessoas. É como o paciente fala assim, a gente ouve muito isso. Ah, doutor, eu fui consultar com um médico ali no outro lugar, nem olhou na minha cara. Pois pronto, aqui no Olhar Saúde você vem e o médico olha na sua cara. Muito mais do que na sua cara, olha nos seus olhos. Entende o que você está passando, explica o que você tem, cuida de você e você volta depois, traz sua família toda, é acompanhado. E é isso que nos move, isso que nos motiva, que é poder inspirar mais pessoas a agir assim. Tenho certeza que com esse alinhamento, com essa energia conjunta, todo mundo unido nessa causa de evitar que a cegueira se instale na população por falta de conhecimento, evitar que pessoas percam a visão por falta de orientação no tempo correto, falta de um tratamento por medo de fazer uma cirurgia porque outras pessoas operaram em outros lugares e perderam a visão. É para isso que a Olhar Saúde existe. É para resolver esse problema, é por essa causa.
E o Pode Olhar é um braço disso. O Pode Olhar é um momento que nós estamos tirando aqui, determinando para poder ajudar as pessoas a entender melhor sobre os cuidados com a visão, sobre aquele tratamento que você tem receio de fazer, que você tire as suas dúvidas e que você possa ter segurança no seu tratamento e consiga restaurar e proteger o sentido mais valioso que você tem, que é a visão. Maravilha, Álvaro. Então, realmente, né, a Olhar Saúde tem esse propósito de cuidar das pessoas, e não só o propósito, as pessoas que trabalham com a gente, nossos colaboradores, eles são muito humanos, eles têm um carinho realmente especial. Nós temos um carinho, um cuidado muito grande com todos os nossos pacientes, os nossos médicos também. Então, todos respiram esse jeito Olhar Saúde, que é um jeito de cuidadoso, humanizado, de acompanhamento, de cuidado com os pacientes. E, doutor Álvaro, vamos falar agora um pouquinho. Nós vimos que a Olhar Saúde tem uma grande preocupação com a questão social, com as causas realmente sociais. Então, como é que surgiu isso no seu coração? Quais são as ações sociais que a Olhar Saúde tem feito para ajudar as pessoas que realmente precisam dos cuidados com os olhos? Doutora, desde o início, quando eu me formei em medicina, 10 anos atrás, que eu fui atender em vários lugares, morei em Brasília fazendo minhas especializações, e eu falei, no dia que eu tiver a possibilidade, Deus permitir, de eu ter uma clínica, eu vou poder fazer o que eu não via sendo feito em nenhum lugar por onde eu passei. Eu vou fazer diferente. E hoje, graças a Deus, nós temos essa possibilidade. Há 4 anos atrás, nós fazemos isso sistematicamente. Nós temos um cronograma de ações. Nós entendemos que nós crescemos e nós contribuímos. Nós crescemos e nós devolvemos para a sociedade cuidado. Nós devolvemos para a sociedade assistência médica, assistência oftalmológica. Muitas pessoas que a gente vai atender nos locais mais carentes que você imaginar, as pessoas nunca tiveram oportunidade de fazer um exame sequer do fundo do olho. Nunca, não sabiam nem a pressão dos olhos. Não sabiam que com um colírio poderia baixar a pressão e evitar que ele ficasse cego. Eles acreditavam ainda que iam ter o mesmo desfecho que o pai teve. O pai perdeu a visão por diabetes e o filho está achando que vai acontecer a mesma coisa. Não sabendo que com orientação e com cuidado, com uma ação social, com uma palavra que nós falamos, que toda a nossa equipe fala, pode salvar aquela pessoa, salvar uma família. Então é isso que nos move, pessoal. Nós temos um dever social e a Olhar Saúde está muito engajada nisso, nessas causas sociais. Os mesmos pilares que nós temos dentro da Olhar Saúde de cuidado, catarata, glaucoma, retina, correção a laser e plástico ocular, são os mesmos pilares que nós utilizamos para as ações sociais para as pessoas que precisam. Se você está aí agora, entenda, nenhuma pessoa vai ficar cega dentro da Olhar Saúde por falta de condição financeira. Eu vou repetir. Nenhuma pessoa vai ficar cega, vai perder a visão dentro de qualquer unidade da Olhar Saúde por falta de condição financeira. A gente está aqui para ajudar, para servir a sociedade. Essa missão é maior do que a gente. Essa missão vai perdurar pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Tenho certeza que o modelo de tratamento oftalmológico nesse país vai mudar a partir do que a Olhar Saúde prega, a partir do que a Olhar Saúde ensina. Isso está dentro do nosso coração, isso é multiplicado por toda a nossa equipe de colaboradores, isso é multiplicado por toda a nossa equipe de médicos, por todos os 30 mil pacientes que nós temos hoje na Olhar Saúde, que começou com um paciente que acreditou nesse projeto. E isso foi se multiplicando, resultado, melhoria no cuidado da visão, melhor bem-estar para as pessoas, um ajudando o outro. Uma pessoa que hoje vem na Olhar Saúde, ela consegue aprender sobre o seu problema, sobre cuidados com os olhos, sobre cuidados com a visão e consegue influenciar todo o seu ecossistema familiar e consegue melhorar a vida das pessoas com quem ela se relaciona. Isso nos move, isso nos deixa muito felizes. Por isso nós acordamos cedo, por isso nós chegamos tarde às vezes em casa, mas com um sentimento de dever cumprido, um sentimento de que nós estamos mudando a realidade desse país. Perfeito, doutora. Fazendo realmente a diferença, né? Cuidando com carinho, transformando essa pessoa de alguma forma e as pessoas à volta, né, doutor Álvaro? E agora, sim, uma última pergunta para a gente finalizar esse podcast que está incrível, está maravilhoso. Fale um pouquinho sobre as inovações, quais são os novos projetos, os programas da Olhar Saúde, o que você está pensando para a Olhar Saúde agora, final de 2022 e começo de 2023. Fale um pouco dos seus sonhos, os projetos futuros para a Olhar Saúde. Doutora, antes de falar do futuro, eu queria só dizer assim, que tudo a gente se baseia olhando lá para como a gente começou em 2018, né? Em maio de 2018. Entenda, pessoal, o passado a gente entende para refletir, o presente é o agora, é o que nós temos que fazer, e o futuro é o que nós sonhamos para mudar.
A Olhar Saúde, doutora, a gente se preocupa muito com essa questão de alcance. A gente precisa alcançar mais pessoas que precisam desse cuidado, desse tipo de modelo para a visão. E a gente usa muito essa ferramenta, a ferramenta online, a ferramenta aqui de um podcast do Pode Olhar. A gente tem certeza que pessoas de todos os lugares do Brasil vão poder ouvir essa mensagem, vão poder mudar o seu comportamento, vão poder mudar as suas atitudes, seja com a alimentação, para poder melhorar a questão do diabetes e não perder a visão, seja usando os colírios, fazendo um laser ou uma cirurgia para cuidar do glaucoma, seja cuidando melhor dos olhos com Olhos em Dia, seja melhorando os cuidados com a retina, com o programa de acompanhamento Retina em Dia, ou seja mesmo com uma avaliação próximo da sua casa. Então, a Olhar Saúde serve para isso, pessoal. E o futuro nosso é essa integração cada vez maior entre o físico e o online. O online veio para ficar, é uma realidade nossa e a gente tem que usar isso cada vez mais para levar esse cuidado para as pessoas que precisam. A gente sente uma angústia muito grande quando recebe pacientes que vêm de lugares distantes, às vezes do Pará, às vezes de outros lugares também, outros estados, para vir aqui com a gente para consultar e já chegam às vezes com um diagnóstico muito atrasado, já chegam praticamente cegos, sem a visão, por falta de uma informação. Então, tenho certeza que usando a ferramenta física, como a gente já usa, e o online, que também já usa, mas agora ampliando esse alcance para as pessoas, a gente vai poder, nos próximos anos, nos próximos meses, próximos anos, servir e alcançar mais pessoas. Porque eu digo para vocês, é possível você não perder a visão. É possível você resgatar a sua esperança. É possível você pedir uma outra opinião sobre aquele caso mais grave que você tenha. Que já fui despachado por muitos médicos. Será que não tem uma nova chance? Será que tem uma solução ainda? E a gente vai falar sobre isso para vocês nos próximos episódios. Iremos receber aqui vários convidados, pessoas especializadas que trabalham na Olhar Saúde, também pessoas convidadas que vão poder esclarecer muitas dúvidas, trazer respostas, luz para vocês sobre os cuidados com a visão. Então, para finalizar, gostaria de dizer que foi um prazer muito grande receber você aqui, Dr. Álvaro, no nosso primeiro podcast, o podcast tão esperado, Pode Olhar, tá bom? Aproveitar aqui esse momento, dizer para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta e até mesmo sugestão dos próximos episódios, então fique à vontade. E para finalizar, doutor Álvaro, gostaria que você deixasse aqui uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva para os nossos pacientes que estão assistindo o nosso Pode Olhar. A mensagem de esperança para vocês. Se você sente algum problema na sua visão, não se conforme em aceitar esse problema. Isso não é normal. A gente vai te ajudar. O olho é feito para ser perfeito, para você enxergar sem nenhum tipo de problema, com nitidez, sem manchas na visão. Então entenda, o que quer que você esteja sentindo nesse momento, pergunte, tire as suas dúvidas. Esse canal é uma oportunidade para você esclarecer, elucidar isso que está acontecendo nos seus olhos. Se você não teve respostas ainda por onde você consultou, por onde você foi atendido, certamente aqui você terá. Nós vamos te ajudar. É porque esse primeiro sintoma pode ser o começo de uma coisa mais grave que pode acontecer nos seus olhos. Por exemplo, pessoas com diabetes, que sentem manchas na visão, que sentem embaçamento, isso pode ser um indício de um começo lá de descolamento de retina, de uma alteração lá no fundo do olho, que se tratado rapidamente, consegue ser evitado, até mesmo uma cirurgia. Então não se conforme com o seu olhar como ele está nesse momento. Nós vamos te ajudar. Conte com a gente e acompanhe os próximos episódios aqui do Pode Olhar, porque eles serão esclarecedores para a sua vida. Então é isso, finalizamos o nosso primeiro podcast, nosso Pode Olhar, e aguarde os próximos episódios que vão ser incríveis, tão bom quanto esse, maravilhosos. Então, beijo, até a próxima no nosso Pode Olhar.